O Azure DevOps é uma das plataformas de DevOps mais usadas atualmente em diversas empresas, nos mais diversos projetos, tá? Mas e aí, você já sabe como é que configura a sua organização? Conhece as principais configurações? Ainda não? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e estamos aqui hoje para mais um vídeo desse nosso curso Azure DevOps Mão na Massa, aquela série de vídeos onde eu quero mostrar para vocês como funciona basicamente as principais funções, o essencial que você precisa saber sobre Azure DevOps para trabalhar no seu dia a dia, tá? E diferente das séries anteriores que eu fiz aqui, que eu mostrei só repos, backlog e pipeline, eu quero ir um pouquinho mais além, porque eu acho que o modelo que eu fiz no do GitHub ficou bem legal, onde eu fui um pouco mais a fundo, né? Talvez a gente não se aprofunde 100%, mas a gente vai aqui nos pontos que eu acho que vão te ajudar a entender melhor, a usar melhor a plataforma, tá? Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, não sabe o que é o Azure DevOps, caiu aqui de paraquedas, assiste o vídeo que está aqui no topo, no canto aqui, né? Que ele é o primeiro vídeo desse nosso curso, onde eu estou explicando mais o que é o Azure DevOps, como ele funciona, quanto custa para você usar o Azure DevOps, tá? Então ali você vai entender o core do negócio e depois você vem para esse e para os próximos aqui que vão sair durante as próximas semanas para você entender um pouco mais detalhadamente como é que funcionam as coisas dentro do Azure DevOps, tá? Mas antes da gente seguir e mostrar aqui tudo bonitinho que vocês querem ver da parte de organizações, já desce a tela um pouquinho, clica no botãozinho inscrever se você não está inscrito, deixa o seu like nesse vídeo, isso ajuda muito aqui. E já deixa também nos comentários o que você espera um pouco dessa série, sugestões, o que você acha que faltou nesse vídeo, inclusive, quem sabe aí eu posso fazer alguma extensão em algum momento para poder mostrar alguma coisa que faltou. E também isso ajuda a engajar muito o conteúdo desse canal, desse vídeo, né? Beleza, vamos aqui para a parte que nos interessa então. Estou aqui na tela do meu Azure DevOps, na tela da organização. Na aula passada a gente já viu como é que a gente cria uma conta, né? Então essa parte eu acho que não é segredo nenhum para ninguém. A gente já tem a nossa conta existente aqui. E aí o que a gente consegue ver quando a gente tem a nossa conta aqui? A gente consegue ver todas as organizações a qual ou nós temos ou nós fazemos parte, tá? Então aqui eu tenho, ó, 4 sendo exibidas e tem mais 4 que estão ocultas aqui, que se eu clicar aqui vai ser exibido mais uma. Se eu clicar aqui em New Organization, ele vai me trazer a possibilidade de criar uma nova organização, mas não é isso que eu quero, né? Então vamos voltar aqui. E aí outra coisa que a gente consegue ver, como eu já disse no vídeo anterior, a gente consegue ver os últimos projetos que a gente acessou aqui. E a gente também pode ver todos os demais dos quais a gente tem acesso nessa listagem aqui, tá? A gente também tem aqui a parte de Work Items e Pull Requests, mas isso vocês viram no vídeo passado. O que eu quero trazer para vocês é a parte de configurações da organização, que eu acho que é muito importante para vocês conhecerem também. Então, se a gente vier aqui nesse canto inferior, a gente tem essa opção de Organization Settings. Você clica aqui e aí a gente vai conseguir ver várias configurações a nível de organização. Essas configurações elas vão refletir para o seu Azure DevOps como um todo. Então vai refletir, são coisas que vão refletir em todos os projetos, para todas as pessoas que estiverem usando, então acho importante a gente também entender, tá? A primeira opção que a gente tem aqui na aba General, que é a que já abre por padrão, é a parte de Overview, e aqui a gente tem, ó, o nome da nossa conta. Esse nome afeta o endpoint que a gente está usando. Por exemplo, no meu caso, dev.azure barra demo série vídeo 1. E aqui meu projeto chama dev, minha organização chama dev demo série vídeo 1. E ele está falando, ó, a URL aqui é essa aqui. Esse está marcando aqui use new URL porque essa conta é bem antiga. E é da URL antiga ainda, sabe? De bem antes de chamar Azure DevOps, chamava VSTS, então a URL era bem diferente, mas por isso tem aqui. Aqui você pode adicionar o privacy URL também da sua organização, tá? Você pode adicionar também uma description. Uma coisa interessante aqui que eu acho que vale a pena a gente se atentar é que a gente pode escolher também o time zone, isso pode afetar logs, históricos de informação e tudo mais. Então o meu tá UTC padrão porque eu só uso para demo, mas a gente poderia vir aqui e colocar, buscar o de São Paulo no Brasil, cadê? E aí você pode simplesmente salvar, isso vai ajustar o time zone. Região, ele mostra pra gente a região que a gente escolheu lá na criação da organização, como vocês viram no vídeo passado, tá? E aí eu posso salvar aqui para poder mexer nessas configurações de cima, tá? E aí aqui embaixo a gente tem outras coisas que são bastante importantes. Quem é o owner dessa organização? Então, no momento fui eu que criei, mas imagina que você criou a organização aí da sua empresa e você vai sair da empresa, por exemplo, ou você é uma consultoria que criou para o seu cliente.
você pode transferir a propriedade dessa conta para uma outra pessoa sem muitos problemas. Então você pode vir aqui em Change Owner e aí eu escolho outro usuário que tem permissão aqui no Azure DevOps e posso transferir. Eu não vou transferir para ninguém porque essa conta é só minha, mas isso é uma coisa legal de se saber, principalmente nesses cenários que eu falei para vocês, porque eu já vi muito de consultoria criar, por exemplo, para cliente e aí acaba o contrato que for e fica na conta da consultoria. Não faz sentido, né? Então você consegue pegar depois e transferir isso para alguém de lá da consultoria. Beleza? Outra coisa que a gente consegue ver que eu acho que é bastante importante é que ele mostra aqui projetos que foram excluídos recentemente. Inclusive ele mostra pra gente aqui a data que ele foi excluído e a gente pode restaurar isso em até 28 dias. Tá? Então ele está até falando isso. A gente pode restaurar tudo, ele vai recuperar todo o projeto, incluindo work items, repositórios, teams e builds. E ele vai ser deletado depois de 28 dias. Para recuperar eu posso só vir aqui e dar um restore que vai funcionar, mas eu não quero, essa conta foi só para esse projeto foi só para um teste muito específico e sumiu. E aí aqui eu tenho também a opção de Delete Organization, ou seja, eu criei isso aqui, agora criei errado, não preciso mais, como é que eu apago isso? Você vem aqui e dá um Delete e ele vai apagar tudo, pagar todas as informações que tem aqui também, tá? Outra opção que a gente tem que é bastante importante é a parte de Projects. Então todos os projetos que são criados a gente consegue ver eles por aqui e a gente consegue ter algum nível de gerenciamento por aqui, como por exemplo eu posso vir aqui e deletar cada um deles. Eu posso deletar em lote, inclusive. Eu posso vir aqui, vários, e deletar. Eu posso vir aqui em cada um também, e dar um rename neles por aqui, clicando nos 3 pontinhos, ou excluir esse project também. Mas eu não vou fazer nada disso, porque também não me interessa para esse cenário. Eu queria apenas mostrar para vocês. Aqui, em Users, a gente tem todas as pessoas que têm acesso ao nosso Azure DevOps, né? Todas as pessoas que fazem parte do nosso time, inclusive a gente consegue ver aqui o nível de licença. Tem aqui 2 usuários meus, ambos são Visual Studio Enterprise Subscription. Eu posso clicar aqui e mudar o nível de acesso, que seria basicamente a subscrição que ele se é Visual Studio, Basic ou Stakeholder. A diferença aqui, Visual Studio Enterprise Subscription, quer dizer que eu tenho uma assinatura Visual Studio atribuída ao meu usuário. Então, ou a empresa que eu trabalho licenciou, ou você comprou uma licença do Visual Studio, mas é mais provável que a empresa que você trabalha atribuiu uma licença para o seu usuário. Geralmente é assim. Eu tenho a minha aqui do MVP também, então por isso que o meu é o Visual Studio Enterprise Subscription. O Basic é quando você licencia direto no Azure DevOps, aquele preço de $6 por usuário por mês. E a Stakeholder é um outro nível de usuário que tem permissão basicamente de leitura em várias coisas e interação com o Work Item. Tá? Não tem acesso a código, não tem acesso a editar pipeline nem nada. É mais um nível de visualização e gestão de demanda. A gente pode aqui também gerenciar este usuário. E aí aqui eu posso também ajustar o nível de acesso dele de subscrição, né? E aqui eu posso dar permissões dentro de cada um desses projetos que existem aqui. Então eu posso vir num custom, que é uma permissão que eu defini lá dentro do projeto, ou eu posso dar um by default aqui. Quando eu adicionar essa pessoa para ser header, para ser contributor, para ser administrator, eu consigo fazer isso aqui. Se você tiver convidado a pessoa não entrou ainda, você consegue aqui reenviar o convite. Ou você também consegue remover aqui dos acessos. Tá? No Summary aqui a gente consegue ver quantos usuários por nível a gente tem. Tá? Aqui ele mostra, inclusive na Basic, os seats que a gente tem, né? Os lugares que a gente tem, gratuitos. Eu posso incluir 5 pessoas desenvolvedoras gratuitas. Por quê? Porque as minhas 2 são Visual Studio Enterprise. Então as Basics continuam ali. Isso é interessante. Pago não tem ninguém atribuído, disponível. Stakeholder também não tem ninguém. E aqui, se eu quiser adicionar algum usuário, eu posso vir aqui, Add User. Eu escolho o nível de subscrição. Eu posso escolher os projetos para o qual eu vou adicionar alguém. E aí aqui a permissão padrão. Né? Ele vai mandar um invite e eu posso colocar aqui um e-mail de uma pessoa. Se tiver isso integrado ao AD, ele vai mandar para o AD. Ele consegue também mandar para usuários atrelados ao user do GitHub e por e-mail também, beleza? E aí vai te mandar um invite por e-mail e você aceita para poder participar. E aqui você também consegue exportar esses usuários. Você vai exportar um arquivo CSV e aí você consegue ver o nome, e-mail, o nível de subscrição, quando entrou e tudo mais. E outra coisa que a gente tem aqui são Group Rules. O que são Group Rules? São padrões de permissionamento que a gente vai definir para grupos. Né? Então eu posso vir aqui falar que o acesso básico para o AKS e aqui eu vou escolher um nome de grupo chamado Demo. E aí eu posso vir aqui
adicionar um grupo, né, um group rule, né, uma permissão, uma regra de grupo. E aí, ó, eu posso vir aqui gerenciar membros e adicionar membros aqui que vão ter essa mesma permissão aqui, que vai ser, cadê? Deixa eu editar aqui nesse caso, manage group rule, que vai ser, por exemplo, vai ter access basic para todo mundo que estiver nesse group rule e vai ter permissões aqui em determinados projetos. Isso agiliza bastante quando a gente tem que adicionar pessoas aqui, precisa dar permissões básicas, então definir qual vai ser o nível de assinatura e tudo mais. Então a gente consegue adicionar pessoas nesses grupos específicos e aí já atrela tudo direitinho, tá? Então, pessoal, eu estava aqui editando esse trecho do vídeo e eu percebi que, pelo menos na minha concepção, a explicação dela não ficou muito boa. Essa parte de Group Rules, ela serve basicamente para quê? Você cria ali alguns grupos que podem ser ali, como eu criei, por exemplo, direto no Azure DevOps, ou pode ser o mesmo grupo do AD, por exemplo, que você tem aí dentro da empresa, né? E aí todos os usuários que você incluir dentro desse grupo, quando você estiver adicionando novos usuários ao seu Azure DevOps, vão seguir a mesma premissa. Então eu não vou precisar, tipo, ir individualmente usuário a usuário e falar, não, esse usuário vai ter licença basic e vai ter acesso ao projeto, no meu caso ali, por exemplo, AKS com Project Administrator. Não, eu posso fazer isso para um grupo, né? Para esse caso do Group Rules, então eu só adiciono no grupo e não preciso me preocupar com esses detalhes. E se estiver sincronizado com AD, facilita ainda muito mais o processo, beleza? Eu acho que talvez dê para entender, o áudio não ficou muito legal porque eu estou gravando direto no iPad aqui, né? Não estou com o mic ali, mas eu acho que dá para vocês talvez entenderem um pouquinho melhor o que é o X da questão, beleza? Outra coisa que a gente consegue ver aqui, que é importante também, a gente já dá uma olhada, é a parte de billing. Quanto que a gente está gastando, né? Então aqui, ó, eu não estou com nada configurado, né? Não. Então ele me mostra aqui, ó, quanto eu estou gastando de CI/CD. Eu tenho meus 1.800 minutos gratuitos e não tenho nada pago. Self-hosted eu tenho direito a um e também não estou com nenhum parallel job pago aqui. Então eu não estou pagando por nada. Meus usuários, eu tenho só aqui os 5 usuários basics, né, gratuitos e mais nada. Basic com Test Plan, não tenho nada, mas posso começar um trial, mas eu não quero. E aqui a configuração padrão para novos usuários é Stakeholder, mas a gente consegue ajustar. E quanto eu estou pagando de Artifacts, mas eu também estou na camada gratuita. Se você quiser configurar o Billing, você vem aqui em Setup Billing e ele vai atrelar a sua subscrição do Azure, porque é pelo Azure que você paga isso, tá? Eu não vou atrelar as minhas subscrições aqui porque eu não preciso pagar nada para isso, então vai ficar por assim mesmo. Aqui em Global Notifications a gente consegue ver as notificações padrões configuradas, então build complete, pull request, que ele vai mandar para as pessoas que fazem sentido. Você pode ver quem está configurado para receber notificações, estatística desses envios e ali configuração sobre enviar aos membros individuais ou não. Aqui em Usage a gente consegue ver o uso do nosso Azure DevOps. Essa minha conta é bem de teste, então não tem lá tantas coisas assim, mas a gente consegue ver aqui, ó, quem foi o usuário, user agent, horário, qual serviço acessou, tipo de aplicação, qual comando que rodou, quanto foi o uso aqui, né, em TSTU, tudo mais. A gente consegue ver isso aqui por usuário, por pipeline, por top users, só que o top user no meu caso sou eu, porque só tenho eu mesmo aqui. Então a gente consegue ver como é que está o uso aqui do nosso Azure DevOps de maneira bem interessante. Em Extensions a gente consegue ver basicamente as extensões que estão instaladas no nosso Azure DevOps. Então eu tenho um monte instalado, coisa que já está deprecada, porque faz tempo que eu uso essa conta, muito teste já foi feito para muitas coisas, então tem muita coisa aqui. Request de se alguém na sua organização pediu para instalar alguma coisa, vai aparecer aqui para você aprovar. E tem também aqui o que é compartilhado. A parte de segurança aqui, né, quem pode mexer com isso. E aqui o link do Marketplace. Em Active Directory é para você integrar essa sua conta com o seu Azure AD, para você poder gerenciar os usuários aqui pelo AD da sua empresa, que faz bastante sentido se você estiver olhando para uma conta corporativa. No meu caso, como é uma conta de teste, não faz lá tanto sentido, mas você pode vir aqui, configurar o seu Azure AD, você vem aqui, escolhe o seu tenant, atrela, e aí os seus usuários do AD ficam visíveis para que você possa incluí-los aqui, tá? Então a gente fechou a parte de General. A parte de Security, a gente pode ver aqui que tem algumas policies interessantes, né? Como a gente pode deixar ligado ou desligado as credenciais alternativas, third party via OAuth, autenticação SSH, se a gente vai permitir ou não projetos públicos. Isso aqui é tipo GitHub, que permite você ter repositório público.
Se você quer garantir que ninguém da sua empresa vai criar um projeto público, você pode vir aqui e desliga isso e ninguém mais vai conseguir ter um projeto público. E aí também tem esse aqui, ó, se você vai conseguir convidar usuários do GitHub. Lembra, se você for ver aqui, inclusive, ó, em Users, tem 2 usuários meus e um deles está chamando aqui via usuário do GitHub. Então, você pode convidar pelo GitHub também, tá? É bem interessante. Mas você pode desligar isso, se for o caso. Aqui em Permissions, a gente vai ter vários grupos com permissões dentro do projeto, grupos padrões, Project Administrator, Project Collection, esses outros que são projetos que são coisas que eu criei, tá? Mas você também pode vir aqui e criar um novo grupo, como é aquele caso ali, incluir membros e baseado nisso permissionar isso dentro da sua organização, tá? E aqui você consegue também ver todos os usuários que a gente tem aqui, tá? Então tem um monte aqui de usuário de sistema, inclusive, e a gente consegue ver as permissões desses usuários, de que grupos esses usuários são membros. Deixa eu voltar para tudo aqui. Para os grupos também a gente consegue ver aqui, ó, permissões que a gente vai ter esses grupos. Como eles são de sistema eu não consigo alterar, mas no grupo criado você consegue. Quem faz parte deste grupo, esse grupo faz parte de algum outro grupo, né? Tem hierarquia de grupo e algumas configurações que você pode alterar, como imagem, descrição, ou mesmo excluir um grupo. Lembrando que esse aqui está tudo apagadinho porque eu peguei um grupo de sistema, tá? Outra coisa que a gente tem em configurações que eu acho bastante útil também é a parte de boards. A gente não está mexendo com boards, ainda não viu boards ainda, então eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui, mas a ideia é você poder mexer nas configurações de cada um dos seus boards que você tem. O Azure DevOps ele suporta por padrão aqui o modelo, um template de backlogs Basic, um Agile, um Scrum e um CMMI. Né? E aí, baseado nisso, você pode criar o seu próprio processo, customizar o seu próprio processo baseado em algum deles. Então eu posso vir aqui, ó, nos 3 pontinhos, eu posso ou criar um novo projeto usando ele, eu posso criar ele default para projeto, colocar como default, eu posso desabilitar e eu posso também criar um processo herdado, ou seja, eu vou criar uma cópia dele, né? E aí na minha cópia eu posso mexer, mudar a configuração, criar campo, criar regra e tudo mais, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco mais isso quando a gente entrar no boards em si. Igual essa parte do pipeline, eu vou mostrar aqui, mas eu acho que vai fazer mais sentido quando a gente entrar no pipeline, a gente voltar aqui e revisitar essa parte. Mas quando a gente tem aqui, ó, configurações de pipelines, a gente pode vir aqui, ó, em Agent Pools, então a gente consegue ver vários pools de agente, que são agrupamentos de agentes que a gente tem aqui dentro. A gente pode ter N tipo de agrupamento para N regras diferentes, então eu quero um pool só de Java, quero um pool só de .NET, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, tá? Eu não vou entrar muito nessa, porque eu acho que por agora você não vai entender muito bem, você precisa entender um pouco mais do pipeline. Outras configurações de pipeline que a gente tem aqui, ó, são algumas questões de segurança, então a gente pode desabilitar o acesso anônimo às badges, porque a gente consegue gerar badge do pipeline. Se a gente quer deixar isso aberto para um repositório público, por exemplo, ou só para dentro da empresa, a gente consegue. Essa daqui é uma questão, essa outra aqui, ó, limitar variáveis que são configuradas durante o enfileiramento de build, é uma questão importante da gente se atentar, porque ele vai afetar variáveis que vão ser listadas, né, pelo pipeline durante o momento de execução, porque quando ele vai iniciar um pipeline, ele lê um monte de variáveis, disponibiliza um monte de variáveis, pode ser que tenha coisa demais ali, então a gente talvez precise limitar aqui para deixar o processo um pouco mais seguro, não trazer tanta coisa assim. Mas o pipeline a gente volta nisso. E a gente também tem aqui, tanto que eu não vou nem desligar isso aqui agora, porque, como eu disse, mais para frente a gente dá uma olhada. A gente também tem aqui a parte de configuração, limitar a autorização, o escopo de autorização para pipelines que não forem de release, ou seja, mexer no nível de permissão de access token, limitar a autorização do escopo para o projeto corrente, proteger os repositórios com o YAML template, esse Disable Stage Chooser aqui, esse daqui Disable Stage Chooser, a gente também pode configurar para ele desabilitar a parte de eu pular stagings no meu pipeline, pode ser que seja interessante, pode ser que não, depende. E também a gente pode desabilitar a criação de pipelines clássicos ou não. A gente vai voltar nisso no momento que a gente chegar nos pipelines, que você vai entender melhor. Mas a gente tem hoje 2 modelos, um mais legado, que é o clássico, e o YAML, que é o novo, baseado em releases. Então a gente pode desabilitar o modelo antigo. Basicamente é isso. Mas a gente volta depois. A gente também pode desabilitar usar tasks built-in do Marketplace ou mais de Node 6, que já é mais antigo. A gente pode trazer um pouco mais de segurança para esse processo. Deployment Pools é um recurso que a gente tem dentro do Azure DevOps para permitir que a gente faça
deploy em ambientes com máquinas físicas, por exemplo, e aí a gente pode criar um pool de máquinas onde o meu pipeline vai executar o deploy em todas elas, tá? Então é um conceito um pouquinho diferenciado quanto um pipeline baseado em agent só. Como eu disse, a gente vai ver isso mais pra frente, mas a gente pode ter ali um pool de agente, então toda vez que adicionar, por exemplo, um servidor novo, o deploy vai lá e faz. Para um cenário com máquina virtual, eu acho um cenário muito interessante, já usei isso em vários clientes, funciona com uma maravilha. Parallel Jobs é um ponto que a gente tem que se atentar no Azure DevOps. Quando a gente for no pipeline, a gente discute um pouco melhor, mas o Azure DevOps ele é licenciado, como vocês viram no vídeo anterior, por execução paralela. Então a gente consegue ver aqui quantos paralelismos a gente tem licenciado. Por exemplo, eu tenho aqui no Self-Host, agente auto-hospedado, 3. Por quê? 1, que é gratuito, e mais 2, porque usuários como Visual Studio Enterprise Subscriber, que é o caso dos meus 2 usuários adicionados ali, trazem mais um paralelismo cada um. Então eu tenho 3. Então eu tenho 3 por padrão. Legal? Sem pagar extra. Sem pagar extra entre aspas, porque em teoria eu estaria pagando o GitHub o Visual Studio Enterprise. Mas como eu estou com licença do Visual Studio Enterprise, eu não pago nada extra aqui. Isso aqui é bem útil, tá? Aqui a gente também tem algumas configurações de repositórios, né? Se a gente está usando imagens Gravatar para poder colocar no logzinho lá do usuário que fez. Se ele encontrar no Gravatar o seu e-mail, ele pode usar essa imagem ou não. E também o nome da branch default. No meu caso aqui está como main, mas você poderia colocar outro nome qualquer. Em Artifact, a gente tem a opção aqui de storage. Para quê? Para a gente entender quanto a gente está gastando de armazenamento no Azure Artifact. Então, eu não tenho quase nada, porque essa minha conta é uma conta bem de teste mesmo. Então, tá vendo? A parte de packs aqui, quase nada. Mas aqui você consegue entender tudo quanto é que você está gastando. E é isso, a parte de configurações de organização. Eu sei que é bastante coisa, mas algumas coisas a gente vai rever depois aqui, né? Voltando, quando a gente estiver lá no repositório, a gente pode dar uma voltadinha ali naquela configuração de repo para vocês entenderem melhor. A mesma coisa no board e a mesma coisa no pipeline. Eu queria trazer esse ponto inicial para vocês entenderem que tem muita coisa para a gente poder ver, e essa parte das configurações de organização são também importantes para você aprender e entender para quando estiver implementando o seu próprio Azure DevOps aí na sua empresa. Por isso eu queria passar por ela antes dessa vez, antes de seguir o caminho feliz, conhecendo só repositório, só board, só pipeline, tá? Então, como vocês puderem entender, eu acho que vai dar um pouquinho mais do que os vídeos de sempre. Geralmente dava 3, 4 vídeos essa pequena série, mas essa a gente vai ficar um pouquinho maior. Talvez tenha 5, 6 vídeos, não sei. Vamos ver como é que isso vai fluir. E lembrando, se você achar que faltou alguma coisa, explicação não ficou tão legal, deixa aqui nos comentários. Talvez eu faça um vídeo curtinho, até um shorts, explicando só esse ponto que possa ter faltado, quem sabe. Então deixa aí nos comentários e não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar. Eu te espero aqui no próximo vídeo dessa nossa série Azure DevOps, Mão na Massa.